Decisão criminosa do Supremo Tribunal Federal proibindo os idosos que foram lesados de ingressar na justiça. Exato. Não podem exigir indenização por danos morais. O Alexandre de Moraes sofreu sanções lá dos Estados Unidos, do Marco Rubio, também do presidente Trump, e está dando todo um reboliço. É a notícia que tomou agora o final de tarde. O que você acha a respeito disso? Porque tem um atrito também, até onde eu sei, de você com a família Bolsonaro. Tem. Né? Mas isso acho que não tem nenhuma relação com o meu atrito com o Bolsonaro. É o seguinte, a aplicação da lei americana em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi porque ele tomou uma decisão contra o cidadão americano, contra uma empresa americana. Você está falando do X? Não, falando do Rumble, que esse é o processo que foi utilizado. E aquela história do X que ele tirou do ar, mandou, porque isso também Sim, mas isso ainda não foi utilizado como base para a aplicação da lei, nessa sanção que saiu hoje. Mas eu acho o seguinte, ele de fato atentou contra a Constituição americana. Né? Aí você fala, não, mas nós estamos aqui no Brasil sobre as leis brasileiras. Sim, mas ele aplicou uma sanção contra o cidadão americano numa plataforma americana e cuja decisão ele queria estender os efeitos para o território americano. Então isso enseja a aplicação da sanção contra ele, perdeu acesso ao sistema financeiro. O que acontece? Explica para o pessoal a lei Magnitsky. Bom, primeiro ele não pode pisar em território americano, né? Mesmo qualquer empresa, qualquer ativo que ele tenha nos Estados Unidos fica congelado, todos os ativos dele que tem vinculação... Congelado ou confiscado? Congelado, porque ele ainda tem a chance de recorrer administrativamente para o governo americano. Mas acho que a sanção mais grave é que todo banco que tem acesso ao SWIFT, que é o sistema financeiro de pagamento internacional, né, principalmente do Ocidente, que é americano, ele não pode manter ativos do ministro Alexandre de Moraes. Nenhuma conta, nenhum dinheiro. Exato. E todos os grandes bancos brasileiros dependem de ter acesso ao sistema SWIFT para sobreviver. Qualquer um quebraria. Você apoia esse tipo de sanção com o Alexandre de Moraes, com tudo que aconteceu? Sim, apoio. Acho que... Você acha que o Alexandre não? Você acha que o Eduardo Bolsonaro, já que ele está falando dos atritos, né, o que ele vem fazendo lá nos Estados Unidos, ele tem todo esse poder... que o consórcio dos veículos de imprensa vem dizendo que ele está trabalhando, né, contra traidor da pátria, inclusive estava vendo agora o Maierovitch falando que 2 traidores da pátria, né? Eu acho que, primeiro, ele não tem esse poder todo, não tem, né? Tanto que, a própria tarifa do Trump, na minha avaliação, não teve nenhuma relação com o Eduardo Bolsonaro, não teve nenhuma relação com o Bolsonaro, nem nenhuma relação com o Supremo. A tarifa é uma questão comercial, tanto que foi aplicada para o Brasil, ao mesmo tempo que foi aplicada para outros 21 países que não tem Bolsonaro e não tem Alexandre de Moraes. Ele fala especificamente. Exato, vou entrar nisso agora. Ele coloca o Bolsonaro na carta justamente para colocar um bode na sala, justamente para fingir... Tira o sofá? Para fingir que não tem a motivação comercial. Porque a partir do momento que ele coloca a questão Bolsonaro como suposta motivação, o que acontece com a política interna do Brasil? Os bolsonaristas ficam preocupados em dizer que a culpa é do Lula e os lulistas ficam preocupados em dizer que a culpa é do Bolsonaro. E poucas pessoas ficam preocupadas com o que de fato importa, que é como derrubar essa tarifa dos Estados Unidos. Mas, mais uma vez... Outros 21 países que não tem Bolsonaro, que não tem Alexandre de Moraes, sofreram a mesma sanção. Mas não 50%. 50%. Quem? 50%? 50%. Sudeste Asiático, inclusive mais. União Europeia, também mesma coisa. Teve um acordo com a União. Isso, mas você viu o acordo da União Europeia? Sim, mas teve um acordo. Né? É o acordo que a gente chama de... É o acordo caracu, 600, né? 600. Agora me fala uma coisa, isso está correto. sendo utilizado, nós estamos num ano pré-eleitoral, você sabe muito bem disso, ano que vem tem eleição e o atual presidente que está aí falando um monte de bobagem, na minha opinião, já faz tempo, né? Inclusive agredindo aí verbalmente o presidente Donald Trump, desde quando ele era candidato à presidência da República lá atrás, chamando de nazista, fascista e tal, não sei o quê. E esse é um ponto importante, tá? O Lula está falando tanto agora em soberania nacional, que direito ele tem, enquanto presidente do Brasil, de se posicionar numa eleição de um país estrangeiro? Isso é uma das maiores burrices que você pode fazer na vida, porque pode acontecer o que aconteceu com ele, né? Ele apoiou o candidato que perdeu. Sim. E agora? Agora acontece que, por ser um ano pré-eleitoral e o ano que vem é um ano de eleição, a própria esquerda aqui do Brasil está tentando se aproveitar, inclusive a credibilidade, não, a aprovação do presidente, atual presidente, aí ganhou 3 pontinhos aí, segundo as informações que a gente teve. Você acha que isso pode dar combustível para a esquerda, de repente, ganhar
encorpar e de repente vir com força para a eleição do ano que vem, no que diz respeito à presidência da República, principalmente, e ao Senado, e aos senadores? Em relação ao Senado, acho que eu vou responder o mais fácil primeiro. Acho que não. Acho que a esquerda sai muito fraca e sabe disso, porque o Supremo esticou tanto a corda que a principal pauta para as eleições ao Senado vai ser Supremo. Não vai ser segurança, não vai ser saúde, não vai ser educação, vai ser: senador, o que o senhor vai fazer em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal? E ninguém de esquerda vai defender nenhum tipo de freio ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, tem votado contra as medidas no Congresso. Em relação à campanha presidencial, eu acho que sim. Eu acho que o Lula ganhou um fôlego porque só tinha notícia ruim, ele estava só apanhando, ele tinha perdido a maioria no Congresso Nacional, tinha acabado de tomar porrada do IOF. E aí surgiu essa questão do Trump colocando o Bolsonaro no meio, mas mais do que isso, acho que o que mais beneficiou o Lula é o desespero do Eduardo Bolsonaro de ser candidato a presidente e aí sair atacando o Tarcísio. Você acha que ele vem candidato a presidente? Não, ele não vem. Ele não vem, mas ele quer. Ele acha que tem chance. Né? E aí por isso ataca o Tarcísio, por isso ataca o Nicolas, e aí dentro do próprio núcleo do bolsonarismo eles estão se destruindo e acho que isso... Isso não é ruim para a direita do Brasil, que é a única maneira de repente, de tirar o atual presidente, que pode vir aí com a força, os 30% que ele sempre teve, né, com um pouco mais, e os isentões que colocaram ele na presidência da República. Você acha que isentão colocou ele na presidência da República? Eu acredito pelo seguinte, os 2 milhões que foi a diferença, que de repente o Lula ganhou a eleição. O ministro do Bolsonaro me disse uma frase que para mim ilustra muito bem, não posso falar, mas ele ilustra muito bem, o ministro próximo, Palaciano, ele ilustra muito bem o que aconteceu. O Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não conseguiu. Para mim isso é essencial. E assim, o Lula, quando Bolsonaro assumiu o Brasil, ele está impopular, preso e inelegível. Quando o Bolsonaro nomeia o Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal e o Cássio Nunes vota pela suspeição do Moro devolvendo os direitos políticos do Lula, aí o Bolsonaro se matou. Porque aí ele devolveu o Lula para a eleição, ele pensou que o Lula candidato seria melhor para ele, que ele ativaria a militância da direita e acabar aquela ilusão de que o Lula só perdeu porque estava preso, que o Lula na urna ia vencer e tal. Aí o Bolsonaro soltou, o próprio Eduardo deu o discurso na Câmara, eu estava no momento em que ele deu esse discurso, falando, se o Lula sair, melhor, porque vai ativar aquele sentimento na direita e tal. E aí o que aconteceu, né? Perdeu a eleição pro Lula, mesmo promovendo ali no último ano de mandato 150 bilhões de reais em dívida. Foi o único presidente que era presidente e perdeu a reeleição. Exato, até isso é um dado importantíssimo, porque para pensar, a Dilma, que era a Dilma, que ela conseguiu fazer uma crise pior do que da pandemia. A crise econômica da Dilma foi pior do que da pandemia. O mundo inteiro, uma recessão global, não foi tão prejudicial para o Brasil quanto a Dilma, e ela conseguiu vencer a reeleição e o Bolsonaro não. Assim, e por causa da sequência, na minha avaliação, ele foi perdendo apoio dentro da própria direita. Quando ele acaba com a Lava Jato nomeando um petista para a Procuradoria-Geral da República. Aí esse petista apoia o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que virou o que virou, contra o próprio Bolsonaro, com a anuência do PGR que ele nomeou. Quando ele veta o projeto que a gente tinha aprovado de fim de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Toffoli, que era presidente do Supremo. Agora, as decisões monocráticas estão se voltando contra ele. Bem, eu estou sentindo que, de repente, você faz parte de uma direita, até onde eu sei, mas que está totalmente contra a direita do Bolsonaro. Com certeza. Não à toa ele perdeu as últimas eleições, porque, basicamente, o que se via você não via ninguém que tivesse votado no Lula ou no Haddad na outra eleição e que tivesse mudado de ideia para votar no Bolsonaro na sua reeleição. Mas você via pessoas que tinham votado no Bolsonaro e que tinham se arrependido, não à toa. Quem é o candidato da próxima eleição à presidência da República da direita, na sua opinião? Olha, nós, do Partido Missão, devemos ter candidato à presidência da República. Nós ainda não definimos. Vou colocar 2 nomes. Você é um bom candidato? Eu não tenho idade. Você não tem? 35? Precisa ter 35, mas nós temos primeiro o nosso fundador do Movimento Brasil Livre, junto comigo, e deve ser o presidente do Partido Missão, que é o Renan Santos, e outro nome muito próximo e muito alinhado com a gente. A presidência da República tem que ter um cara que tenha nome. Eu sei que de repente o Bolsonaro aconteu aqui em 2018, 2019. Bolsonaro não tinha nome, Marçal não tinha nome. Calma, eu não seria tão cético assim. Estamos em julho. O próprio Trump era zebra dentro do Partido Republicano na primeira eleição.
Zelensky, enfim, nós temos exemplo, o Reagan, nós temos exemplos X de azarões. O Ronald Reagan foi bem agora no exemplo, né? De azarões, lógico. Ele era desacreditado no início, mas né? ele era de Hollywood. Tudo bem, o Danilo Gentili é o maior apresentador do Brasil. Meu Deus, nem fale. E você como deputado, o que você vai fazer nessa história do INSS? Que até hoje não tem ninguém preso, todo mundo sabe quem foi, não aconteceu nada com o Lupe, não aconteceu nada com esse, não aconteceu nada. 100 anos de sigilo no careca do INSS? Bom, o que eu fiz foi ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente do Senado a instalar a CPMI do INSS. De fato, ele leu, foi obrigado a ler. E agora, após o recesso, os líderes indicam os membros e o que eu estou fazendo dentro do meu partido é brigar para que uma das cadeiras seja minha dentro da CPMI. Teve uma decisão criminosa do Supremo Tribunal Federal proibindo, né, os idosos que foram lesados de ingressar na justiça. E mais do que isso, aqueles que ingressarem no Supremo Tribunal Federal, que é onde foi permitido, não podem exigir indenização por danos morais. Veja, qualquer crime, qualquer um que sofra qualquer tipo de estelionato tem direito a receber dano moral. E aí o STF atende um pedido do INSS. E o que me assusta é nada de OAB, nada de Defensoria Pública e nada de Ministério Público, né? Então, ou seja, as entidades que são competentes, responsáveis por representar em juízo o cidadão, por proteger aquele, né, que mais precisa, o mais vulnerável, nenhuma delas se mexe. Você vê, a gente fica aqui no interior do estado de São Paulo, a gente pensa que a gente tá meio louco vendo tudo isso que você tá falando aí, a gente não ouve isso acontecer do jeito que você está falando aí, mais uma vez, no consórcio dos veículos de imprensa. Só existe essa maneira agora, na próxima eleição. Poderão, pelo menos, fazer uma pressão no Supremo Tribunal Federal, colocando em pauta, quem sabe, algum impeachment de ministro do Supremo? Você acha que isso é suficiente para que mude esse cenário da gente sempre colocar todo dia o Supremo na pauta? No curto prazo, acho que sim. No longo prazo, acho que não. A gente precisa de uma mudança... Explica por quê. Explico. Porque é uma mudança que... O problema não é um ministro, não é outro ministro. O problema são os poderes que o Supremo Tribunal Federal já tem pela Constituição de 88. Não existe nenhuma outra Suprema Corte no mundo que concentre o poder que o Supremo Tribunal Federal brasileiro concentra. Primeiro porque todos os assuntos estão na Constituição. Então tudo enseja controle de constitucionalidade. A educação está na Constituição, a saúde está na Constituição, a previdência está na Constituição, as leis trabalhistas estão na Constituição. Isso, primeiro, cria uma aberração de que só no Brasil o presidente precisa de 308 votos para governar em vez de 257. Qualquer país europeu, você, com maioria simples, né, metade mais um do parlamento, você governa. No Brasil não, porque tudo você precisa mudar a Constituição. Toda política pública você precisa mudar a Constituição. E 308 que é o número que precisa para mudar, uma PEC, né? Para aprovar uma PEC. E aí, mais uma vez, tudo chega no Supremo. Outro ponto, o Supremo concentra o poder de políticos ao mesmo tempo em que ele julga leis. Né? Na Europa, você tem uma corte autônoma, a Suprema Corte não faz parte do judiciário, não é instância recursal, como é aqui no Brasil. Então, uma corte julga leis, outra corte julga parlamentares nos países em que existe foro privilegiado, que eu já sou contrário, acho que só os presidentes dos poderes tinham que ter, mas eu não tinha que ter como parlamentar, acho que senadores, enfim, promotores, juízes. É exemplo negativo para um monte de coisa, inclusive para foro privilegiado, né? Aqui no Brasil são quanto? 35 mil, 55 mil? Não, são dezenas de milhares de pessoas que tem. Né? Mas o meu ponto é, enquanto a gente não tirar o Supremo Tribunal Federal do Judiciário, esse problema estrutural com uma nova Constituição, nem com PEC, uma nova Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então é para daqui 20, 30 anos. Não sei, não, porque veja bem, vocês não participaram. Em 1988 a gente estava saindo da história da ditadura, né? E tudo mais. Foi um parto para fazer essa Constituição de 88 e foi, de repente, daquele jeito que vocês sabem, né? Com Ulisses Guimarães e tudo mais, né? A Constituição Cidadã, que deu um monte de coisa, mas não fala de onde você vai tirar para cumprir esse monte de coisa que, de repente, a Constituição Cidadã. Você acha que, de repente, o Brasil... Não, ela já nasceu ultrapassada. Ela nasceu arrastada, né?
Você acha que a única solução é uma nova Constituição? Eu tenho certeza absoluta disso. E eu não acho também que a aqui perspectiva seja 10, 20 anos, porque veja só, as constituições brasileiras não costumam durar tanto. A história, a nossa, essa última, aliás, é a mais longeva. A chance de nos próximos anos ela expirar e nós temos uma Assembleia Nacional Constituinte, se a gente pensar na história do Brasil, ela é bem significativa. Mas eu acho que assim, só de fato rasgando essa Constituição e começando uma do zero, porque essa fracassou em absolutamente todos os setores. Todos. A gente ficou para trás e a gente não se compara mais com um país desenvolvido. Não, muito pelo a gente vê os países que eram miseráveis do Sudeste Asiático, que hoje estão numa taxa de crescimento absurda. Coreia do Sul, mas Singapura. Singapura é uma pedra. Não tem nada. Eles precisam importar tudo. Né? Energia, comida, tudo que a gente tem aqui. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!